que a cultura medieval é superior à moderna? Esse é um flexing aí que eu tô curioso. Se você quer conhecer uma época, investigue a arte que ela produziu. Investigue as histórias mais contadas, as músicas mais ouvidas, as imagens, os símbolos presentes no dia a dia do povo desta época. Tomemos como exemplo a nossa. As histórias mais contadas são sobre anti-heróis, vingança e caos. As músicas falam de prazer, dinheiro e autoafirmação. São quase desprovidas de melodia e seu ritmo aprisiona as almas numa agitação e sensualidade constante. Cara, a música de massa. Eu não sei até que ponto vai ficar pra posteridade o Oruan. Beleza? Eu não sei. Eu não sei até que ponto o Oruan vai ficar pra posteridade. Eu acho, sei lá, que tipo de. Que música lançada nos últimos 10 anos vocês acham que serão ouvidas em 100, 200? Eu não sei cravar, sinceramente. As imagens que nos cercam são corpos sensuais, marcas, slogans e memes vazios. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, tem um estoque gigantesco de vídeo para você assistir em acesso antecipado, vale a pena e é barato. Então, continuando. A arte virou provocação, ironia ou pura fuga. Os edifícios em que nós vivemos são frios, quadrados, sem beleza, feitos só para serem úteis ou baratos. Verdade. Agora, vamos retroceder 800 anos. Como era a cultura na civilização católica medieval, na cristandade? As histórias mais contadas eram as vidas dos santos, reunidas, por exemplo, na Legenda Áurea. Histórias que ensinavam virtude, sacrifício e esperança no céu. As músicas, tanto nas igrejas quanto nas praças, buscavam elevar a alma, expressavam harmonia, ordem e beleza. As imagens que Cara, desculpa, eu vejo esse tipo de conteúdo. Eu entendo o ponto que ele tá querendo tratar aqui, mas não é wishful thinking. cercavam o povo eram vitrais, afrescos, esculturas e ícones, lembretes constantes da vida sobrenatural e do juízo. A arte era uma ponte entre a terra e o céu, beleza a serviço da verdade. E os edifícios, catedrais que tocavam o céu, monumentos feitos para durar séculos, erguidos como uma oração de pedra à glória de Deus. Cara, os caras aprendiam poesia pra pegar mulher ontem. Tipo, essa é uma cultura que se perdeu nos últimos 50 anos. Essa descrição pode parecer a alguns idealismo. Será que essa era a realidade do homem medieval? A Idade Média não foi uma longa era de 1000 anos de trevas? Infelizmente, mesmo alguns católicos devotos estão contaminados com o vírus do progressismo, ideologia que pressupõe a superioridade da civilização presente em relação às passadas. No vídeo de hoje veremos que a cultura na cristandade medieval era muito mais avançada do que geralmente se imagina. Ela deveria ser, na verdade, a nossa referência em um mundo tão caótico e anticatólico como o que vivemos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção entre os vários períodos que existem dentro do que se chama Idade Média, que vai da queda de Roma em 476 até a queda de Constantinopla Saímos da Cracolândia para o cultural do 8 a 80 instantes. Assim que é bom, pô. em 1453, na datação mais clássica. São quase 1000 anos. Não é possível descrever a cultura deste lugar. Não é tão reduzível assim, não era apenas para pegar mulher como conceito moderno, era realmente voltar à conquista da sua amada. Que também pode ser porcamente reduzido a pegar mulher. Longo período sob um único rótulo. O primeiro período da Idade Média, os tempos bárbaros, de fato foram uma era das trevas. Essa expressão não foi cunhada por um historiador anticatólico, mas pelo grande cardeal Barônio, o por ele chamado... Depende também. Depende. Já, vamos lá, olha o período histórico que ele apresenta ali. Anticatólico, mas pelo grande era da um único rótulo. O primeiro período da Idade Média... Ali entre 476 e 754. Por exemplo, para Roma não mudou muita coisa, não. Roma, a Península Itálica, sabe? As estruturas de Estado do Império Romano se mantiveram. Pouco tempo depois, Justiniano e Belisários conquistaram a Península Itálica, sabe? E aí o Império Romano foi restaurado, a Roma foi restaurado, foi trazido de volta o Império Romano. Sabe? Depende do lugar. Por exemplo, o Reino Unido, a Ilha Britânica, as Ilhas Britânicas foram realmente um inferno na Terra. Aquele território colapsou, sabe? Sobre si mesmo. Foi um pesadelo. Ali realmente foi uma idade das trevas, sabe? Caiu para a idade do bronze. Ali foi um inferno. Na Península Itálica, não, sabe?
Na Grécia, no Império Bizantino, as estruturas se mantiveram. Então, é complicado você definir esse período como Idade das Trevas. Os tempos bárbaros de fato foram uma era das trevas. Essa expressão não foi cunhada por um historiador anticatólico, mas pelo grande cardeal Baroni. Ah, porra nenhuma, o Senado Romano seguiu existindo. Sério, o Senado Romano, em Roma, ou Ravenna, não lembro. O Senado Romano, ele seguiu existindo até a conquista do Império Bizantino. Em 500 e uns quebrados. O por ele chamado Séculum Obscurum foi aquela época de desagregação civilizacional que sucedeu à queda do Império Romano do Ocidente. O segundo período da Idade Média são os chamados Tempos Carolíngios. E o terceiro... Que aí foi, na minha visão, a Era de Ouro da Idade Média. O terceiro período é aquele sobre o qual nos debruçaremos nesse vídeo, a cristandade medieval, o apogeu da civilização católica, que vai de meados do século XI até meados do século XIV. O nosso objeto de investigação serão as catedrais góticas, porque elas são a expressão mais exata da alma dos homens daquele tempo. O estilo gótico nasceu na França, na transição dos séculos XII para o XIII, nos domínios do rei. Nas gerações seguintes, ele se expandiu por toda a cristandade, e em certos países, como na Alemanha, era chamado de estilo francês. Diz Daniel Hopes que a Idade Média Ocidental possuiu também a sua obra representativa e chegou a exprimir-se nela com uma plenitude que não foi igualada em nenhuma parte e em nenhuma época. Ou seja, segundo ele, mesmo outros períodos de esplendor civilizacional não produziram uma obra que exprime com tanta exatidão a cultura do seu tempo, como fez a cristandade com a catedral. De fato, nela estão presentes não apenas imagens e símbolos estritamente ligados ao culto divino, mas também à sociedade medieval, à natureza, à vida moral, às ciências, etc. Alguns podem objetar que a catedral é uma obra elevada demais, que não é um jeca bosta, opinião de Protex cabaço e deve ser ignorada. Cara, ok, eu admito que as catedrais góticas são incomparáveis. Até hoje. Tipo, não foi produzido algo mais grandioso que uma catedral, que catedrais góticas, até hoje. Isso você coloca a Renascença no bolo, tipo, até as catedrais barrocas. Cara, sabe, as grandes obras da antiguidade que a gente tem relatos. Cara, eu acho que isso é o apogeu da humanidade quando se trata de arquitetura. É justo tomá-la como um exemplo da sua época, que ela não representa a média da produção artística daquele tempo. A respeito disso, basta nos lembrarmos de que não estamos falando de 4 ou 5 exemplares, mas de Porque é um estilo arquitetônico muito único, né, cara? Tipo, houve um desenvolvimento grande, a Renascença é muito... É um resgate muito grande da arquitetura da antiguidade. Então, o que foi desenvolvido pelos engenheiros do período é algo estupendo. Que ela não representa a média da produção artística daquele tempo. A respeito disso, basta nos lembrarmos de que não estamos falando de 4 ou 5 exemplares, mas de centenas. Somente na França foram construídas cerca de 100 catedrais góticas entre os séculos XI e XIV. Na Inglaterra, mais de 30, e dezenas espalhadas pela Alemanha, Espanha, Itália, Holanda e Europa Central. Isto para não falar das dezenas de grandes mosteiros que eram tão impressionantes quanto as catedrais. Ademais, o espectador sinta-se à vontade para comparar as catedrais com dito isso, se for possível falar que algo chega perto disso, é a Sagrada Família, que não tem porra de gótico, é uma catedral moderna, a Sagrada Família na Catalunha. Eu sonho em visitar essa catedral, inclusive. Tipo, adorei. Nossa, mano. Antes dela ser concluída, inclusive. Eu queria ver ela agora. Eu adoro a Sagrada Família. Vocês são os bostas. Sinta-se à vontade para comparar as catedrais com as... Sagrada Família é muito detalhada. Cara, é um absurdo. As edificações mais impressionantes do nosso tempo. Outros podem objetar que a catedral não diz nada sobre a cultura do povo, por ser uma obra da elite clerical e nobiliárquica. Mas isso não é verdade. A sociedade a Sagrada Família é barroca? Barroca? Inteira participava de sua... Não, agora eu tô coringando. A Sagrada Família é um estilo dominante modernismo. Exatamente. É uma catedral moderna.
sabe? Só que ela é estupenda. Ela, tipo, ela é uma catedral moderna do Gaudí, não a Catedral de Maringá, beleza? Sua construção de modo entusiasmado. Todos queriam ter parte, de alguma forma, nesta obra civilizacional. E a catedral era frequentada por todos. As suas naves imensas foram projetadas justamente para acomodar as massas populares, os milhares de fiéis que queriam frequentar as grandes festas na igreja-mãe de suas dioceses. Além disso, conhecendo a catedral, nós sabemos o que servia de inspiração para os artesãos das paróquias de todo... Catedral de Brasil. De Brasília, né? Aquela... Nossa. Deixa cara, deixar um ateu comunista desenhar uma igreja, você espera o quê, né? O que você espera, né? Você espera essa bosta aqui, né? Pariu, velho. It's over, né? Todos os cantos da cristã. Então, eu adoraria visitar o Vaticano também. Clovis, o rei bárbaro dos francos, ao entrar na Catedral de Reims, perguntou a São Remígio: será aqui o paraíso? Isso aconteceu no século V, e a Catedral de Reims ainda era uma modesta igreja. Os francos nem sonhavam com a gloriosa catedral que se ergueria em Reims no século XIII. Mas esse episódio nos faz pensar: qual era a impressão que os medievais dos séculos XII e XIII tinham ao entrar nas gloriosas catedrais góticas no apogeu da cristandade? De fato, para eles, entrar numa catedral era como degustar uma antevisão do paraíso. Em primeiro lugar, as pedras da parte externa da catedral ainda não haviam escurecido pela poluição dos ares. Todas as suas estátuas eram muito coloridas, assim como as estátuas dos antigos gregos, que o passar dos séculos fizesse com que elas perdessem suas cores, vibrantes como as das estátuas medievais. Os espetáculos de luzes e cores que ocorrem na Catedral de Chartres e na Sainte-Chapelle restaurada nos dão uma ideia de como eram as catedrais em seu apogeu. Em seu interior, uma acústica perfeita que potencializa o canto gregoriano. A liturgia pode desenvolver-se com toda a pompa que a renovação do sacrifício da paixão de Cristo merece, e o aroma de incenso permeia o edifício sagrado. Os progressos arquitetônicos permitiram aos medievais reservar um espaço cada vez maior aos vitrais, a ponto de, por exemplo, a Sainte-Chapelle não ter paredes, apenas vitrais. Todo o peso do edifício é sustentado pelas colunas. A principal fonte de iluminação da catedral não provém das velas acesas pelo homem, mas da luz que o Criador despeja na terra através do sol. E ao penetrar pelos vitrais, a luz torna-se multicor, despejando jorros de uma rica policromia no interior da catedral. Nenhum vitral ou estátua está ali por acaso. Na Idade Média não encontramos a ideia da arte pela arte, a produção de algo por fins estritamente estéticos. Os vitrais e as estátuas educam. Neles estão representadas as principais passagens das Escrituras. O Antigo Testamento está representado nas catedrais desde o Gênesis até os profetas. A criação do mundo, o dilúvio, o sacrifício de Isaac, episódios da vida de Moisés, Elias, Eliseu, Jonas, Jacó, Davi, Salomão, as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e as passagens do Novo Testamento superabundam. O nascimento, a infância de Cristo, a sua vida pública, os seus milagres, a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus estão representados por toda parte, bem como a sua Mãe Santíssima, a quem os medievais tanto amavam. E o Apocalipse, claro, também era uma representação bastante frequente, sobretudo o juízo final. O que isto tudo quer dizer? Os homens daquele tempo conheciam as Escrituras. Encontramos também representações... Apenas estando lá. Apenas estando em uma catedral, ele já tinha contato com toda a Bíblia. Desculpa, Protex, e a sua igreja de cadeira de plástico. São simbólicas de muitos outros Lamento. aspectos da vida humana, pois o medieval A realidade implacável. sabia. Tudo o que existe pode ser analisado à luz da fé. Educados pelo clero, camponeses analfabetos eram capazes de decifrar melhor as alegorias e símbolos presentes nas catedrais do que muitos eruditos de nosso tempo. Toda a cultura católica medieval era voltada para glorificar a Deus, e por isso acabava engrandecendo e educando o homem, enriquecendo o seu imaginário. Enquanto isso, no Ocidente do século XXI, que expulsou Deus de praticamente todos os campos da vida pública, o que é que alimenta o nosso imaginário? Via de regra, Brain rot. Quilos e mais quilos de brain rot purinho. lixo, banalidades, frivolidades e imoralidade, músicas repetitivas e vulgares, filmes repletos de clichês e sem nenhuma mensagem relevante, e uma literatura que quase se resume a misturas rasas de fantasia e erotismo. Alguém poderia... Basta não consumir isso. Tipo, você tem essa opção. Essa é a melhor parte. Você pode não consumir isso. Sabe?
objetar que não há problema algum nisso, afinal todas essas músicas, filmes e seriados, livros ou jogos, por exemplo, são distrações feitas para o homem esquecer o contexto em que vive. Mas se o homem moderno precisa a todo momento distrair-se para fugir da realidade, será que não é porque a vida sem Deus é insuportável? A arte medieval presente nas catedrais góticas ensinava através da beleza e ensinava a todos. Essa concepção de que as pessoas pouco instruídas não são capazes de apreciar a verdadeira arte reservada aos intelectuais é uma concepção totalmente moderna. O renomado historiador da igreja, Daniel Hobbes, escreveu sobre o papel pedagógico das esculturas das catedrais o seguinte trecho muito elucidativo. O fim que os construtores tinham em vista ao concederem à plástica uma importância tão grande seria apenas estético e decorativo? Certamente não. Um sínodo reunido em Arras por volta do ano de 1025 tinha aconselhado que nas paredes dos santuários se representassem cenas e ensinamentos da Sagrada Escritura, porque isso permitirá aos iletrados conhecerem aquilo que os livros não lhes podem ensinar. São Gregório Magno, no século VI, já havia dito a mesma coisa. Esta foi a intenção dos artistas românicos e góticos. Fecha aspas. Repetimos. Pedrada. Através da beleza, entregando aos mais humildes membros da sociedade as mesmas lições que, numa linguagem mais complexa e erudita, eram escritas nas sumas de teologia. Hobbes continua. Principalmente depois de Victor Hugo, tem se comparado muitas vezes a catedral a um grande livro de pedra em que os mais humildes podiam instruir-se, ou a uma Bíblia em imagens que falava com uma voz entendida por todos. É para nós motivo de admiração que um povo imenso pudesse compreender essa linguagem e interessar-se por tantos episódios, histórias e símbolos que são letra morta para a grande maioria dos homens do nosso século. Fecha aspas. Essa preocupação pedagógica frente aos mais humildes, atestada por documentos da época como o sínodo já mencionado, também refuta o mito de que as catedrais eram de algum modo edifícios restritos à nobreza e ao clero, como se o povo... Aí, existe essa concepção mesmo? Não pudesse ter parte nelas. Caralho. Aí é De modo algum. As catedrais eram grandes e suas naves longas justamente para abrigar uma grande quantidade de fiéis. E as catedrais eram os grandes modelos imitados pelas igrejas menores. Lá os artesãos das paróquias extraíam as suas inspirações e por vezes lições. Essa dimensão pedagógica e simbólica se perdeu quase que por completo nos séculos seguintes. Existem muitas igrejas belíssimas construídas em épocas posteriores, mas mesmo no estilo neogótico encontramos cada vez menos presentes os fatores da riquíssima simbologia cristã presentes no medievo. Isto para não falar das igrejas em estilo moderno. Não. O homem simbologia cristã. Porque, tipo, se facilitou o acesso à prensa, né? Prensa facilitou acesso à Bíblia, facilitou acesso a imagens, a produção industrial já do século XIX tornou tudo muito acessível, sabe? Você tem as suas imagens na sua casa. Então, meio que perdeu o sentido de você decorar uma igreja com muitos elementos, sabe? Você sobrecarregar uma igreja. Esse sentido se perdeu, cara. E hoje, que pariu, sabe? É quase injustificável você produzir uma igreja gótica, uma catedral gótica hoje, sabe? Com todos os detalhes que são necessários. Não é pura preguiça, mas não faz sentido, sabe? É o momento que a gente vive. Se eu tivesse alguns milhões, eu colocaria ali. Mas... presentes no medievo. Isto para não falar... se perdeu o sentido e isso deu lugar à igreja da parede preta. Exato. Falar das igrejas em estilo moderno. O homem medieval simplesmente não acreditaria se lhe mostrássemos uma foto da capela de Santa... Me chamo Jamal, mas sou branco, mandou R$10. Pardo, quando é que vai a uma missa tridentina e depois encher a cara com o Eduardo Bisotto? TS, vídeo de heróis esquecidos e adicionou um link. Cringe, já mostro. Pô, eu sou ateu, irmão. Por que eu vou numa missa tridentina? Mas ainda beberei com o Eduardo Bisotto. O homem medieval simplesmente não acreditaria se lhe mostrássemos uma foto da capela de Santa Maria dos Anjos em Roterdã e disséssemos que é um local de culto católico. Ou ainda, para comparar com uma igreja catedralícia, a Catedral de Évry, na França,
que mais parece um depósito de grãos. Há outra gigantesca diferença entre as catedrais góticas e as igrejas em estilos posteriores, e nos referimos aqui às igrejas com estilos arquitetônicos respeitosos, como o barroco e o neogótico, por exemplo. A catedral reunia em si tudo o que havia de essencial na cristandade. Vejamos alguns exemplos. Elas estão repletas de plantas e animais, e isso não tem absolutamente nada a ver com a ecologia. Desde o tempo dos padres da igreja, autores católicos... Valeu, Chuchubis. Chuchubis mandou R$10. Pardo, aqui próximo à cidade onde moro, tem uma igreja feita com vinho. Conta a história que houve uma seca muito grande, aí o povo utilizou o vinho para fazer cimento, e depois as chuvas voltaram. Cara, que foda. Pô, puta história, puta lore. Cara, que legal. E você não falou o lugar, né? Cor. Mas a mudança na cor da igreja. Ensinam que o mundo história é braba. Material é uma figura simbólica do mundo moral e espiritual. Tudo quanto existe no mundo material tem também um significado simbólico e espiritual. Honoré de Autun e Hugo de São Vitor trataram amplamente do simbolismo presente na criação, pois, em certo sentido, o universo é uma... A questão é que a Catedral de São Paulo é linda também, porém, por causa do lança-leite, tá cheio de mendigo. O lugar é nojento e fedido. A igreja tá fechada a maior parte do tempo. Os desgraçados de lá acabaram com um grande centro turístico que poderíamos ter em São Paulo. E outra, uma igreja estar quase sempre fechada é foda, né? A função dela é estar aberta. Grande catedral. O problema não tá cheio de mendigo. O problema tá cheio de mendigo, né? Esse não é uma questão. Por isso, os medievais também utilizavam animais fantásticos, embora na época se acreditasse na existência deles em países muito distantes, para representar certas verdades de fé. Muitas catedrais têm unicórnios em suas portas. A Capela Nossa Senhora das Neves, em Bento Gonçalves. Tem que ser Bento Gonçalves, né? A capelinha, aí a capelinha, eles pintam ela de roxo. Em homenagem. Cara, legal pra caralho. Essas capelinhas são mais bonitas que a maior parte das igrejas de parede preta. Simbolismo nos todas. É dado tanto pelos bestiários quanto por Honoré de Autun. Explicava Honório que o unicórnio é um animal muito selvagem, e para apoderar-se dele é preciso recorrer a uma virgem. O animal, ao vê-la, vem a ela capelinha esclave. O unicórnio é Cristo, e o chifre que leva no meio de sua testa simboliza a força invencível do Filho de Deus. Do mesmo modo, tão só a Virgem Maria pôde trazer ao mundo o Filho de Deus, que repousou no seu seio, revestiu-se da natureza humana e se deixou prender pelos homens. Fecha aspas. Em outras catedrais, vemos grifos, animais mitológicos que têm a cabeça, as asas e as patas dianteiras de uma águia e as patas traseiras e o corpo de um leão. O significado é extremamente simples. A águia reina nos céus, o leão na terra. Cristo, que é Deus e homem, reina em ambos. Outro exemplo é o da representação das atividades. Aqui onde eu faço faculdade tem uma capelinha dentro da universidade. Foi feita na época da fundação para os operários poderem rezar e funciona até hoje. A maior parte dessas capelinhas em locais completamente aleatórios tem essa origem. Intelectuais na catedral. As 7 artes liberais estão representadas magistralmente no Pórtico Real de Chartres. Representadas como jovens sérias e graves, muito provavelmente por conta da descrição feita a respeito delas na obra Bodas de Mercúrio e a Filosofia, do gramático africano do século V Marciano Capella, muito lida e apreciada na cristandade. Conforme esta obra, as artes liberais vêm acompanhadas de um cortejo formado pelos homens que se tornaram ilustres cultivando-as. Em Chartres, a gramática tem um longo manto, e abaixo dela um dos 2 grandes gramáticos, Donato ou Prisciliano. Abaixo da dialética encontra-se Aristóteles, e aos pés da retórica, o grande orador Cícero. A geometria está representada com uma tabela na qual faz os seus desenhos, e acompanhada por Euclides. A aritmética tem a seus pés Pitágoras, enquanto a astronomia Ptolomeu. Pitágoras provavelmente também acompanha a música, pois seguindo uma tradição de Cassiodoro, ele foi o inventor da música. Com a representação das artes liberais, a inteligência humana que atua por meio dessas artes participa de todo esse imenso conjunto de glorificação de Deus, que é a catedral. Tudo isso demonstra como os medievais sabiam que todos os campos da vida humana podiam e deviam ser analisados à luz da fé, e os imprimiam nas catedrais. Nelas também há representações das estações do ano, do trabalho. Na frente do profano templo de Salomão, da Universal, perto do Brás, em São Paulo, tem uma igreja católica com uma estátua da Virgem Maria cercada de árvores bem na frente. Vê no Maps e tira suas conclusões. Chá de Tágoras. Cara, esse vídeo é muito bom, mano. Por isso que eu tô quieto. Nossa, tem uma igreja de frente com esta
desse Templo de Salomão. Não tô mostrando, não vou mostrar. Quero achar a cena da estátua. Não tem uma... Não achei estátua, não. Mas eu vi, tem uma igreja bem na frente do Templo de Salomão. Dos camponeses, e vemos mesmo em Lon bois esculpidos, uma homenagem popular a todos os animais que colaboraram na construção, arrastando pesados carros repletos de pedras. Após a Renascença, vemos um progressivo distanciamento entre a igreja e a sociedade temporal. Na medida em que os séculos passam, a religião vai sendo confinada aos ambientes estritamente eclesiásticos, e a cultura, mesmo nas nações católicas, se vai laicizando. Aquela rica harmonia presente na Idade Média, da qual a aliança entre o altar e o trono era apenas mais uma expressão, foi sendo perdida, a ponto de chegarmos na época em que há católicos que acreditam não haver problema, por exemplo, no Estado laico, porque já se acostumaram tanto com a ideia da religião não ter 300 anos, irmão. Beleza? 300 anos muda a cabeça de todo mundo. Relação com as demais maior parte das pessoas. Áreas da vida, que o laicismo lhes parece natural. Todos nós somos filhos da modernidade. Nascemos, crescemos, fomos nutridos com os valores desta época. O problema é que eles são anticristãos. Precisamos depurar a nossa mentalidade dessas influências. Mas para isso, o mero estudo doutrinário, por exemplo, de filosofia ou de teologia, não é suficiente. Por quê? Bom, a nossa inteligência opera a partir das imagens que os nossos sentidos, os 5 sentidos, sobretudo visão e audição, captaram e forneceram à memória e à imaginação. Se tudo quanto assistimos, lemos e ouvimos está repleto de ideias anticatólicas, ainda que não sejam explicitamente, estamos alimentando a nossa alma com um veneno. E o mero não consuma isso. Estudo não será antídoto suficiente. Por isso escreveu John Senior que o estudo da filosofia e da teologia não curará uma imaginação doente. Pardo, no outro dia eu fui no Santuário de Jesus Crucificado em Porto de Caxias, Rio Grande do Sul. A igreja ainda preserva ruínas da original século XIX, século XVII. Pesquisa aí pra tu ver. Foi a sede de um milagre dos anos 60, onde eles guardam em uma das vitrines as relíquias originais da imagem que sangrou, cujo sangue sangrou sujos de sangue, e também os laudos médicos comprovando que o sangue verteu da imagem do Cristo crucificado. Cadê aqui? Nossa, quando que eu vi 17, mano? Aqui. Esta é a igreja, capela, santuário, e este aqui eu não sei. Continuando. Pois todo aquele que tem uma imaginação doente é incapaz de estudar filosofia ou teologia. Mas qual o antídoto então? O autêntico resgate da cultura católica. Por meio dela, alimentaremos a nossa inteligência e a nossa alma com as obras feitas pelos grandes santos, pensadores e heróis dos tempos passados. Não adianta nada criticarmos a baixíssima qualidade dos filmes contemporâneos, repletos de clichês e ideologias, se nos contentamos em consumir filmes tecnicamente bem feitos, mas repletos de ideais anticatólicos. Não adianta criticar o lastimável estado da literatura do século XXI se apreciamos obras literárias que, apesar da beleza de sua forma, nada mais são do que estilizações de estados de espírito viciosos. Enfim, não adianta nada criticar a baixeza cultural do nosso tempo se passamos o dia rolando o feed das redes sociais, repletas de conteúdo de baixíssimo nível. Por isso, o já mencionado John Senior também escreveu: "A beleza, quando divorciada do bem, é pior do que a feiura, pois é mais sedutora. Vivemos na sociedade do feio, do grotesco, do hediondo. Basta contemplar a arte moderna ou um desfile de moda para constatar isso. Mas não Valeu, Churubis. Churubis mandou R$10. Pardo sobre igrejas e sua arquitetura. Aqui em Bento Gonçalves tem uma igreja com o formato de uma pipa de vinho. Foto tirada por mim. E adicionou um link. Tá, ok, mas é Bento Gonçalves. Eu vou passar panos. Passo panos que Bento Gonçalves, produtora de vinha. R$10. Boa noite, Trex. Boa noite, Bolha. Boa noite, irmão. Pois amanhã tem CLT. O Série Thanos é implacável, irmão. O Série Thanos é implacável. Ok, eu passo um certo pano pra essa igreja, ok? Por causa da cidade, cultura da cidade, mas tudo bem.
O modernismo. Nos contentar com a simples beleza das formas, se a mensagem por elas transmitida nos afasta da finalidade da nossa vida, servir a Deus. Seria como beber veneno apenas porque a sua garrafa é cravejada de diamantes. Mas onde encontramos essa tal cultura católica? Onde estão essas fontes de água pura e cristalina que podemos beber sem medo de nos envenenar? Na cristandade, já existiu uma civilização plenamente católica. E como vimos hoje, a mais completa expressão dela foi a catedral. Foi em busca dessa civilização católica que atravessamos o Atlântico a fim de mostrar para vocês, por meio da catedral, o que era a cultura católica medieval. Em nossa produção, tudo foi planejado do modo mais preciso possível para que os nossos espectadores tivessem uma experiência imersiva, conhecendo de fato como são as Essa é a melhor propaganda. Essa daqui é a melhor propaganda. Você fazer um conteúdo muito bom para vender algo no final que está relacionado a esse conteúdo. Catedrais, pois desvendando-as, entendemos a civilização que as construiu, a civilização católica. Algumas das cenas deste vídeo aqui, por exemplo, foram retiradas desta produção. Não se contente com o lixo que lhe é oferecido para alimentar a sua imaginação. Beba das fontes puras, aquelas criadas pela igreja nos séculos em que mais do que nunca ela guiava os destinos das nações. A revolução tentou destruir as catedrais, e conseguiu isso com algumas. Mas o passado católico da cristandade era tão robusto que o que sobreviveu aos ataques dos filhos das trevas é suficiente para nos fazer conhecer e amar a cultura católica. Por isso, te convidamos a fazer essa experiência. Venha desvendar as catedrais conosco. Nós abrimos uma nova turma do curso A Civilização das Catedrais, com 15 aulas gravadas na França, todas como documentários de qualidade audiovisual impecável. Nossa equipe ficou por mais de 1 ano trabalhando na edição deste projeto para entregar a você uma experiência imersiva na cristandade através da catedral. As matrículas estão disponíveis somente até o dia 13 de junho para que possamos acompanhar essa nova... Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas é isso aí. Hoje é dia 30, hoje é dia 5 de junho. Então... Mas é ok. Bom vídeo. Bom vídeo. Fiquei intrigado. Fiquei intrigado. Bom vídeo.